Boa noite, pessoal. Boa noite, Letícia, Cícero. O pessoal tá chegando. Sejam todos muito bem-vindos. A Ana, Yeli, Letícia, muito boa noite. Sejam bem-vindos hoje para nossa live. Como vocês já vêm acompanhando aqui a gente, para quem é a primeira vez que está por aqui, vou falar rapidinho, né, sobre essa live de hoje, que faz parte de um quadro que eu chamo de Conhecendo a Residência. Eu recebo muitas e muitas dúvidas sobre a residência, de como se preparar, de como entrar, de como que funciona, enfim. E então, pensando nisso, em como poder ajudar vocês o máximo possível com relação a isso, eu tenho convidado alguns residentes e ex-residentes para estarem aqui com a gente para falar sobre esse processo, a trajetória, contar um pouquinho a história deles, profissional e na residência também. E hoje, quem vai estar aqui com a gente é a Helena, que vai contar sobre esse processo, né, a vivência dela, a trajetória dela, no programa de residência em urgência e trauma. Ela já está chegando aqui com a gente e compartilhar, né? Ter um grande bate-papo, um grande momento de muita troca aqui. Oi, Helena. Você tá me Oi, vendo? Tá me ouvindo bem? eu tô te vendo e tô te ouvindo. Você tá me vendo e ouvindo também? Tá travando um pouquinho aqui, mas estou te ouvindo. Não, você também Viu, travou um pessoal? pouquinho pra mim agora. Vamos perguntar então. Gente, vocês estão vendo e estão ouvindo bem a gente? Não estão? Digam aí se estiver tudo certo. Acho que deve estar. Ainda ninguém falou nada sobre não Não, para estar mim vendo. aqui você está travando um pouquinho, mas eu te escuto. Bom, Certo. tá ok. Então vamos lá. Qualquer coisa, se não tiver bom, vocês avisem, tá, gente? Para que Isso, tudo vai fique ali. avisando aqui. Aí, a Helena está travando. Está travando a imagem, estamos ouvindo. Imagem está travando. Mas assim, se eu tentar trocar de aparelho, eu tô pelo Tudo celular. bem, Então, como que eu tudo faço para bem. sair daqui, Ingrid? Deve ter um xizinho por aí. Ok, acho que eu vou fazer aqui, tá? Bom, então vamos esperar a Helena voltar, porque pode ser dela ali, né? Porque aqui tá tudo tranquilo. Mas essa é uma das coisas que acontecem quando a gente fala de tecnologia, não é mesmo? Eu acho que a internet ela nos aproxima muito, né? Eu acho que até vocês podem ir falando de onde que vocês são, onde que vocês estão. Eu tô aqui em São Paulo e acredito que muitos não estão aqui em São Paulo. E essa é uma das partes que eu mais gosto, assim, né, da internet, onde a gente consegue se aproximar e estar perto e estar junto com muitas pessoas. Vamos ver, ela está entrando aqui de novo. Vamos ver como que vai ficar. Aê, e agora? Melhorou. Melhorou. Maravilha. Melhorou muito. Bom, eu acredito que o pessoal também deve estar te vendo bem. Gente, tá? Vocês estão vendo, estão ouvindo bem? Eu, a Helena, vão comentando aí. Olha, quanta gente de vários lugares, que bacana. Eu estava aqui falando com eles de que é a parte que eu mais gosto da internet é que a gente fica perto de muita gente. A É, aproximação, né? é ruim essas coisas que podem acontecer, né? De travar, cair, a gente ficar sem luz, enfim. Uhum. Mas essa aproximação é ótima. Inclusive, né? Muito obrigada, né, de aceitar o convite, de estar aqui Que hoje com a isso. gente, de poder dividir.
um pouquinho da sua história, da sua trajetória. E conta um pouquinho pra gente quem que é você, o que Certo. você faz. Eu que agradeço muito o convite, Ingrid. Eu acho que é muito bacana essa iniciativa, porque eu lembro quando eu queria prestar residência e o quanto eu queria saber de quem estava dentro, né? Então, eu acho que é muito bacana a gente conseguir compartilhar para todo mundo como que é, né, esse processo todo. E aí, contando um pouquinho da minha história, eu sou psicóloga formada pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, né? Ou mais fácil dizendo, a PUC Campinas. Me formei em 2019 e ingressei na residência em 2020, também no Hospital da PUC Campinas. Mas tem gente que me pergunta, nossa, e você já entrou direto e você sabia que você queria isso? Eu sempre gosto de contar um pouquinho de antes, né, Ingrid? Que eu entro na psicologia em 2015, tinha uma curiosidade da psicologia hospitalar, mas nunca tinha tido contato com nada. E no meu terceiro ano de faculdade, eu consegui um estágio voluntário num hospital aqui de Campinas, que é o Hospital Sobrapar. Ele é voltado para cirurgias de crânio e face, né? Não sei se você conhece, mas para o pessoal que não é daqui, é um hospital referência, consegui esse estágio voluntário e eu fiquei um ano e lá eu fiquei assim apaixonada. Falei, meu Deus, acho que eu me identifico muito com isso aqui. Conversei na época com o meu supervisor, né? Falei, como que eu faço para seguir a área do hospitalar, né? Ele falou, Helena, existem muitas maneiras, mas você está dentro da PUC e dentro da PUC a gente tem a residência, né? É um caminho bacana, né? Existem aprimoramentos, existem outros recursos, mas penso que esse é um desses caminhos. E desde o meu terceiro ano, então, na faculdade eu não quis me prender em experiência apenas hospitalar, eu falei que eu queria ter uma experiência na saúde como um todo. Então, nos meus estágios eu não escolhi o hospital, com muita dor no meu coração, eu escolhi o CAPS, a clínica, e não deu tempo de eu passar na UBS. Mas eu já fui preparando o meu currículo, porque daí eu tinha entendido o que eu precisava para prestar uma residência. E fui fazendo muitos cursos por fora e cada vez mais me identificando com a área do hospitalar, até que no meu último ano eu falei, é isso que eu quero. E me identifico muito com as áreas da emergência, das crises. Então eu vi no programa da PUC de Urgência e Trauma uma oportunidade de eu atuar dentro do hospitalar com uma especialização na emergência, que é algo que eu me identifico muito. Foi assim que eu cheguei até aqui, né? Até a residência. E como que você chegou a se identificar com essa área? Foi assim, arrisquei no Sobrapar. Eu lembro que quando eu prestei esse estágio, eu falei, nossa, será que eu vou gostar? Eu tô no meio da faculdade, eu tenho que conciliar estudo. Aqui em Campinas, a PUC fica na John Boy e o hospital fica em Barão Geraldo, que é tipo assim, extremos opostos. Eu falava, como que eu vou ir de um lugar para o outro, minha casa no meio? Falei, não, eu vou, porque eu acho que é bacana eu ter experiência. E ali eu tinha muito contato com criança, né? Lá minha principal atuação foi preparação para exames invasivos com crianças e também nas unidades intensivas. E eu fui, assim, desenvolvendo uma postura e eu fui entendendo que era psicologia hospitalar. Eu gostei muito desse manejo, que ele é mais breve, ele é mais focal, né? Tem começo, meio e fim ali dentro, mas sem deixar de olhar para a pessoa, né? Então, eu gosto muito da frase do Alfredo Simonetti que a gente não trata de doença, nós tratamos de pessoas que estão doentes. E às vezes nem estão tão doentes, estão com uma outra situação. E me encantei dentro disso. Você fala de uma experiência na graduação muito rica, né? E hoje eu recebo muitos alunos que falam muitas vezes que não tem nem a disciplina de psicologia hospitalar. Eu também não tive, não vou mentir. Eu não tive, Ingrid. Tudo que eu consegui de teoria foi com indicação de professor, né? Eu perguntava e por cursos por fora. Tanto que algumas pessoas vieram me perguntar no meu perfil e eu fui indicando as pessoas que eu fiz curso, que eu conhecia, porque eu acho que é muito bacana essa troca. E isso é muito importante, né? Olha só, você também não teve e foi atrás e deu tudo certo, né? Que Sim. legal.
Isso é importante, né? E se não fosse esse seu professor também falando, não, tem residência, tem aprimoramento, tem isso, tem aquilo, Uhum. você também não ia nem ficar sabendo Não nada, ia né? conhecer, não ia saber. E aí, então, quando você se formou, já não tinha mais o aprimoramento, né? Imagino eu. Não. Só tinha as residências, que hoje na PUC nós temos 3 programas que tem vaga para psicólogo, né? Que é urgência e trauma, psicologia da saúde da criança e na saúde da mulher. Você chegou a prestar em outros lugares ou só na PUC? Não prestei, eu prestei direto na PUC porque eu me dediquei para a prova da PUC, né? Eu queria ficar em Campinas nesse primeiro momento, eu sou daqui, então para mim fazia muito sentido. Eu falei, nossa, tá encaixando. Eu acho que meu coração falou, eu acho que é aqui que eu preciso estar. Então eu fui E focada na PUC. no programa de urgência e trauma, são quantas vagas para psicólogo? Só uma. Uma. Um grande lema, a Hoje, gente queria mais, mas não tem. eu acho que essa é uma das, não sei, né? Uma das maiores perdas, assim, com relação ao aprimoramento, porque o aprimoramento eram mais vagas, né? E a residência ali é mais fechadinha. Uhum. E faz falta. Quem é de São Paulo e já é de um tempo atrás aí sabe do aprimoramento. Eu sou super fã, assim, quando parou o aprimoramento, eu fiquei extremamente chateada porque é um programa que era extremamente rico, Muito rico, né? né? Mas conta um pouquinho. Hoje você é R1, R2? Vou iniciar. Eu tô na transição, né? Quando eu entrei na residência, a minha R2 saiu, né? Ela conseguiu uma vaga, que era uma oportunidade Você ficou maravilhosa para sozinha? ela, e a gente brinca que eu sou R única, né? Porque eu acabei não tendo esse modelo, mas ela foi assim maravilhosa. Ela sempre estava comigo pelo celular, o que eu precisasse, eu ligava para ela, eu tinha minha preceptora, eu tinha as outras colegas. Mas então eu brinco que eu tô indo pro R2, mas eu acabei já tendo umas experiências de R2 no R1, né? Mas o programa de urgência na PUC, ele é dividido no R1, as enfermarias cirúrgicas e o pronto-socorro. E ainda Antes de assim, você falar, Helena, deixa eu só explicar para o pessoal o que é esse R1, R2, porque eu não sei se todo mundo entendeu o que é isso. aham, A residência, ela é dividida em 2 anos. E aí o primeiro ano, que geralmente fala, né, de R1, residência 1 e depois residência 2. É uhum, comum, isso acontece também em toda residência médica, né? Porque só que médico uhum, tem R1, R2, R3, R4 e vai embora. E aí costuma, dependendo do serviço, não sei se com vocês é assim, mas dependendo do serviço, o R2 ajuda o R1, né? Porque o R2 já está então há 2 anos ali no serviço, mas que ele não é um supervisor, né? Ele não é o preceptor. Ele vai ajudar, vai dar algumas dicas, é isso. sim. No R2 a gente fala que a gente, pelo menos eu nunca senti uma hierarquia, né? Como o programa ele é dividido em ambientes diferentes, então R1 enfermaria e pronto-socorro e R2 UTI, claro que o R2 ajuda muito, né? O preceptor também, mas não é ele que fazia as minhas supervisões. Sempre foi a preceptora. E isso é legal, né? De que a residência ela é dividida também em alguns módulos, né? No R1 você passa em uns lugares e no R2 em outros Isso, lugares, né? isso. Conta um pouquinho disso, né? Do R1 onde que passa, R2 onde que passa, da sua experiência em cada uma dessas Uhum. unidades. Então, assim, no R1 a gente passa nas enfermarias cirúrgicas e no pronto-socorro. E sempre com casos de alta complexidade, né? Então, eu peguei muitos casos da neurocirurgia, muitos casos da cirurgia vascular, cirurgia de urgência e trauma, cirurgia de cabeça e pescoço, ortopedia, né? Grande parte dos traumas iam ou para cirurgia geral ou para ortopedia. Então, Cirurgias casos eletivas também? também, também. Porque você fala de, né, cabeça e pescoço, geralmente acaba sendo, né, mais eletiva. Sim, sim, até algumas das vasculares. Então, Sim. sim, a gente era mais pela especialidade, pelo diagnóstico, que era o meu critério, né? No pronto-socorro, a mesma coisa. E foi assim, foi um aprendizado muito rico, porque ali dentro eu trabalhei com equipe, né? E com muitas equipes. Com
equipe de cada programa de residência médica, então, residência da vascular, residência da neurocirurgia, meus colegas da minha equipe multi, colegas de outros programas de equipe multi, os contratados. Então, assim, é uma experiência que na hora que você entra, transforma, é muito rico. Então, eu lembro de chegar nos primeiros casos e eu falar, nossa, eu vou fazer isso aqui, mas eu preciso dela para fazer isso comigo. Então, assim, você vai desenvolvendo postura, você desenvolve comunicação, você desenvolve a maneira de se relacionar com o outro, que é preciso cuidado, principalmente eu que cheguei, assim, de paraquedas, né? Acabei de chegar, essa carinha de novinha, recém-formada. Então, assim, você vai desenvolvendo uma maneira de se impor, mas com delicadeza, porque acontece muito das pessoas não entenderem qual que é o papel do psicólogo dentro do hospital, né? É um grande desafio. Então, mas eu também entendo que cabe a mim sempre estar fazendo uma psicoeducação, né? Porque as pessoas não têm que saber de prontidão qual que é o meu papel ali dentro, mas cabe a mim explicar. Depois disso, ela precisa saber. Então, eu fui trabalhando isso com a equipe, né? Fui trabalhando isso com o paciente. E foi, assim, uma experiência que eu desenvolvi muita proatividade. Desenvolvi, assim, um olhar clínico dentro da psicologia hospitalar, né? Manejo, estratégia, coping, tudo. E, assim, sempre com busca teórica, né? Eu falo que a gente lê na teoria, na hora que chega na prática, faz muito sentido, mas é muito diferente. Parece que assim, nossa, eu vi tudo isso, mas agora parece que eu estou vendo isso de uma outra forma. E isso é um aprendizado enorme. Então foi um ano muito intenso. O pessoal está aqui perguntando várias coisas, né? Mas eu acho que Maravilha. indo por esse caminho, assim, né? Você está falando um pouquinho da sua experiência, conta um pouquinho do que você faz ali dentro, né? Com um paciente que está passando, vai passar por uma cirurgia, conta o que você faz. Então, eu sempre entendo que é importante eu compreender o que ele compreende, né? Então, por que ele está ali? O que ele vai fazer? Ele está entendendo o que ele vai fazer? Porque muitas vezes é muito engraçado quando eles repetem casos de cardiologia. Ah, eu tenho a doença do coração grande. O que é a doença do coração grande? Ai, não sei, doutora. E você não tem vontade de saber? Eu tenho. Então vamos chamar de novo o médico aqui e ele vai explicar quantas vezes precisar. Você não precisa ter dúvidas. Você, inclusive, não deve ter dúvidas, porque é você, né? É a sua condição. E daí a gente chama a equipe, faz tudo o trabalho que a gente precisa. Quando é sobre procedimento cirúrgico, para a gente explicar todo o procedimento cirúrgico, porque eu sempre coloco para eles a importância de que se for para ter medo de algo, vamos ter medo de algo que é real, não daquilo que a gente está achando, né? Então, primeiro a gente trabalha com o que é real, para depois a gente trabalhar o medo desse real. Sempre pergunto sobre rede de apoio, eu acho que é muito importante dentro da psicologia a gente entender qual que é essa rede do paciente, porque é importante para o enfrentamento daquela vivência. Eu busco entender quais são os recursos de enfrentamento que aquela pessoa tem. Então, muitas vezes eu pergunto, eu falo, você já passou por uma outra situação muito estressante na sua vida? Ai, já. E o que você fez nesse momento? O que te ajudou a passar por esse momento? E o que você acha que te ajuda a passar por esse momento agora? Porque eu vou fortalecendo isso com o paciente, né? Dentro do trauma, Ingrid, a gente vê muita situação de crise. E na crise a gente não cria. Na crise a gente estabiliza e a gente pega aquilo que ele já tem. Porque ele tem. Né? Às vezes tem gente que fala, eu não tenho. Tem sim. E vamos buscar entender o que é. E a gente vai fazendo esse trabalho para a gente ajudar na travessia de uma internação que muitas vezes é longa ou de um adoecimento que assusta muito. Esse ano em específico, a gente teve muito paciente com medo de pegar Covid dentro do hospital. Que é uma realidade dentro do hospital, fora do hospital, qualquer lugar, né? Então a gente ia trabalhando esse medo, essas respostas emocionais de acordo com o que ele me traz, né? Isso que é importante. E como que foi isso para você? Porque, né, você começou a falar da pandemia. Bom, primeiro vamos voltar, né? Você falou do seu trabalho, acho que e você fala ele de uma forma muito rica, assim, né? A primeira coisa a gente precisa entender o que o paciente ele sabe sobre aquilo que está acontecendo com ele. Né? Ele está ali no hospital, por que ele está ali no hospital? Ele sabe o que está acontecendo?
né? E essa avaliação, ela é extremamente importante. Ainda essa semana, foi uma das coisas que quem está comigo no grupo de supervisão tem acompanhado. Que alguém comentou sobre uma avaliação de uma cirurgia também, e que parece que não sabia se tinha sido feita, se não tinha. E eu falei muito disso, né? Às vezes a gente pensa numa avaliação como a gente está ali com testes, escalas, né, para serem aplicadas, e que às vezes o que precisa é só de uma boa avaliação, uma entrevista mesmo, né? De conversar, de perguntar ali para o paciente. Porque às vezes a gente fica preso de, porque tem instrumentos e coisas para usar, e às vezes é isso que você falou, né? De, É a tá, você já teve uma conversa. situação difícil antes? Como que você lidou com isso? Né? O que está acontecendo com você? Por que você não perguntou para o médico? Coisas muito mais simples do que, às vezes, né, parece ali. Às vezes a gente escuta alguns nomes que vai assustando, né? E que não é. Outra coisa, você falou da questão dos pacientes que passam ali, né, por situações de crise. É muito diferente um paciente que chega, então, na urgência por conta de algum trauma, alguma situação que aconteceu, daquele, e precisa, às vezes, ir para uma cirurgia, às vezes é uma amputação traumática, né? Às vezes, sei lá, acontece de tudo. Daquele que está mais ali eletivo, tem diferença um do outro? É engraçada essa pergunta, porque eu não vejo diferença pelo contexto. É a pessoa, é o que ela tem dentro dela, né? Existiram momentos, sim, que dentro de um trauma houve uma resposta emocional muito grande. Eu peguei situações de trauma que a pessoa estava muito tranquila. Eu até falava assim, como assim? Né? Olha, como assim? Que a gente acaba colocando um pouco das nossas impressões. Como peguei situações de eletiva em que a pessoa já estava tranquila, pronta, fazia assim para mim, Helena, eu só quero fazer. Faz logo. E outras que estavam numa resposta emocional muito intensa. Também estou muito nervosa, estou com muito medo, né? A crise é um pouco diferente. É um agudo muito grande, o outro já é algo que está se aproximando. Mas eu não vi tanta diferença em contextos. Claro que no pronto-socorro peguei situações de mais crise, mas é porque também é um ambiente que propicia, né? A gente está em contato ali com o que está acontecendo naquele momento, naquela hora, muitas intercorrências dentro de um mesmo ambiente, né? A gente acaba vendo até um paciente que estava tranquilo, de repente, porque o outro ficou nervoso, ele também começa a ficar, e isso gera assim uma reação de desencadear, né? Então, mas não pelo contexto, mas pelos recursos que a pessoa tem. Isso que você está falando é extremamente importante. Por quê? Às vezes a gente tem o costume de generalizar, por mais que a gente, desde o primeiro semestre da faculdade, escuta de não generaliza, cada um é cada um, cada ser humano é um, enfim. Muitas vezes a gente acaba pegando muito assim, né? Pacientes que têm uma doença crônica são deprimidos, pacientes que estão ali no momento de descoberta de diagnóstico, ele é mais ansioso. E não, né? Porque cada um é cada um. E eu acho que, às vezes, a gente acaba se pegando muito com isso e usando isso até como uma verdade, às vezes discutindo isso e levando isso para frente. Tem muitos estudos, né, que vamos avaliar ansiedade e depressão, e aí pacientes com doença crônica têm lá a depressão mais, né, enfim. E isso que você está falando é extremamente importante. Até falando um pouquinho até de mim, assim, né? Não sei se, acho que quase ninguém aqui sabe, porque eu acho que eu falo menos disso. Mas eu fiz mestrado, e no meu mestrado eu fui trabalhar com mulheres em programa de hemodiálise. E eu queria saber sobre a resiliência delas. Exatamente por isso. Porque né, é o que a gente escuta. Porque quem, né, numa cirurgia eletiva, já sabia, foi programado, o médico conversou, tá mais tranquilo. Né? E quem ali chegou no pronto-socorro e, né, não sabia o que ia acontecer, tá mais ansioso, tá mais preocupado, enfim. E que não necessariamente, né? Nessa minha pesquisa, o que eu fui olhar era
tá todo mundo falando que quem tem uma doença crônica tem depressão, mas tem vida? Porque se tem vida, não necessariamente significa que tem uma depressão, né? Então Uhum. aí eu fui atrás dessa resiliência. E você falando disso, eu acho que é extremamente importante. Então, quem está aqui assistindo, anote isso, né? Não é a, a patologia, não é o local, não é, é a pessoa, né? Sim. Então, isso é extremamente E, importante. e eu sempre penso em que não é uma resposta que a gente também pode classificar, né? Apresentou uma resposta emocional, eu vou dar um nome para isso. Acho que não, porque eu entendo que a pessoa ela reage naquele momento com o recurso que ela tem, né? O melhor que ela pode fazer, ela está fazendo para enfrentar aquele momento. O que eu preciso é ouvir, né? Ouvir o que ela está sentindo, ouvir o que significa tudo isso para ela, entender qual que é a relação que ela estabelece com tudo que está acontecendo e ouvir a necessidade que ela me traz por trás disso, né? Então, às vezes, existem algumas situações em que eu escuto a pessoa me dizer algo e eu entendo que o que ela está me pedindo é, por exemplo, às vezes me perguntam certezas, né? Vai acontecer tal coisa? Eu vou ficar assim? E eu devolvo, eu falo, olha, eu percebo que você está buscando uma certeza. E isso me faz pensar que você talvez queira se sentir seguro, né? Então eu vou devolvendo isso para a pessoa, em muitos casos, isso até fora às vezes do ambiente do hospital, né? O que a escuta ela traz além da palavra que ele me diz. Então eu falo, Sim, cada caso é muito único. Não existe algo que, óbvio que a avaliação ela tem um norte, né? Ela tem eu faço algo padronizado, eu sei os nortes que eu preciso entender, mas eu falo que a avaliação é um momento de vínculo. Então eu não pergunto só coisas do hospital. Às vezes eu pergunto, você é de onde? Ah, eu moro aqui faz 30 anos, mas eu sou de Minas. Ai, por que você veio de Minas para cá? Faz quanto tempo isso? Por quê? E eu vou querendo conhecer aquela história, porque é lembrar que aquela pessoa não é uma doença, né? É lembrar que ela é uma pessoa que está precisando de cuidado. E isso vincula. E o vínculo ele é fundamental para enfrentar um momento de estresse. sim, isso que você está falando me faz lembrar de uma outra situação que nós psicólogos às vezes nos deparamos com isso e não percebemos. E eu puxo a orelha de todo mundo que eu falo isso e continuo falando. A gente, quando está estudando, né, psicologia hospitalar, uma das primeiras coisas que a gente vem com crítica. Ai, tá caindo tudo aqui. Opa. Pronto. Que eu escuto, a crítica, né, que a gente lê assim é: ah, porque tem a humanização, então a gente tem que chamar o paciente pelo nome, não pelo leito. Ok, né? Todo mundo claro com isso. Só que a gente comete um erro que a gente não percebe. A gente fala assim: ah, sabe aquele paciente oncológico? O paciente diabético? O paciente. O renal crônico? O cardiopata? Olha a gente colocando o nome no paciente sem a gente perceber. Não é o paciente diabético, é o paciente com diabetes. Uhum. Né? E o quanto que a gente fala e nem se toca que nós mesmos estamos ali rotulando e colocando nome para o paciente que não é. E Ele é tem toda algo uma história, que como a você está falando. rotina acaba propiciando isso, porque dentro do hospital a gente também tem que ter, às vezes, um manejo muito rápido, né? Então é papum, preciso pensar nisso, eu preciso pensar naquilo, e na hora que você viu, já tá rolando. Na hora que você viu, você precisa conversar com alguém, você precisa conversar disso agora, e a pessoa não pode naquele momento, e daí você vai atrás e vocês conseguem. É uma loucura, né? Eu falo que assim, é uma correria, mas é uma correria que eu gosto, né? Para mim faz muito sentido. E como que foi para você? Porque você entrou na residência, daí um mês veio a pandemia. Como que foi isso? Teve mudanças? Não teve? Teve, eu falo que assim, foi um momento de muita transição para mim, porque eu saí de estudante para profissional e de repente eu saí de uma profissional que estava atuando no meio de uma pandemia, sem ninguém entender o que era essa pandemia. E às vezes eu penso no que eu passei e eu falo, gente, agora, olhando depois de um ano, eu falo que loucura, né? Porque na hora eu pensei, falei, bom,
se eu estivesse trabalhando, se eu já fosse uma profissional contratada, eu estaria nessa mesma situação. Ninguém sabe o que está acontecendo, né? Mas daí foi aquela coisa de aprender paramentação, aprender máscara. Aí tinha que trocar máscara a cada 2 horas. E para lembrar que tinha que trocar máscara a cada 2 horas. Então, assim, foi um mês de me organizar internamente para entender o que estava acontecendo, para eu poder me posicionar e atuar diante disso. Existiu medo? Existiu, né? Claro que todo mundo acho que passou por isso, não só quem era profissional da saúde, mas entender que eu tinha que ter o meu cuidado para eu poder cuidar do outro, né? Tanto físico quanto emocional. E aí foi, e você acaba se acostumando também com essa rotina de cuidado, de adaptação, e foi fluindo. E Teve mudanças atravessei. no programa ou não? Poucas, né? Teve a questão de como você ia se paramentar para fazer esses atendimentos. Então, eu lembro que eu passei 3 semanas atendendo sem máscara. E quando eu coloquei a máscara, eu achei muito esquisito, assim, fisicamente falando mesmo. Eu não conseguia ouvir o outro, eu não conseguia me ouvir. Foi assim, eu tenho até alguns colegas meus falaram, Helena, você grita de máscara, você não precisa gritar com a máscara. Eu falei, parece que eu não escuto, não sei o que está acontecendo. Então, assim, foram mais essas mudanças. Dentro do programa, eu não tive diferença de atuação, eu continuei fazendo o que estava proposto. Tá, nem o perfil dos pacientes mudaram? Você começou a atender Covid ou você não atendeu Covid? No primeiro ano, eu não atendi. Agora, no segundo, Vou descobrir. porque você vai para UTI. E pode ser que vai para Isso. UTI Covid, não. Então, é algo que vai ser discutido com o serviço. Tá. Mas que agora já é um outro momento, né? Já tá mais, acho que adaptado Já, tudo, né? Já sabe que não precisa gritar sim, com máscara. exato. KN95 às vezes. O pessoal está perguntando se psicólogos são considerados linha de frente. Eu acho que essa é uma resposta que ela é difícil de ser dada, porque tiveram hospitais que lidaram de diversas formas. Tem psicólogos que pararam de atender, né, presencial, isso no hospital, dependendo do hospital, principalmente se ele for particular, era atendimentos por telefone, então já não estava ali frente a frente, nem correndo algum risco. Em outros hospitais, o psicólogo estava ali no covidário, então depende muito. Mas pensando em forma de correr mais risco, quem corre mais risco é o médico, enfermagem e fisioterapeuta, né? Não o psicólogo por conta de contato que não tem, né? O contato físico ali Uhum. pode acontecer, de às vezes dar um abraço, de pegar no, né, na mão, né? Fazer ali um cafuné no paciente, que isso pode acontecer, mas que isso a gente acaba evitando, né? Isso não só por conta da pandemia, mas existem diversos bichos dentro do hospital. Uhum. Mas os profissionais da saúde, pensando em riscos, foram os primeiros a serem vacinados, né? Então, até os psicólogos também foram vacinados. Então, né, eu acho que é uma resposta que fica difícil, é e não Sim, é. varia, né? E conta um pouquinho, né? Você falou da residência, o que que você faz, de onde você passou, qual que é, de todas as unidades que você passou até agora, qual que foi a que você mais gostou, a que você menos gostou, a que foi mais difícil, a que foi mais tranquila? Ai, Ingrid, é difícil responder, porque cada setor que eu passei, eu encontrei alguma coisa diferente que me encantou. E eu acho que, assim, eu tenho um olhinho que brilha muito quando o assunto é psicologia hospitalar, nas suas diversas manifestações. Opa, voltou? Não, travou aqui. É, não, não Voltou. estava te ouvindo. Agora Aí, sim. então eu estava dizendo que como brilha e eu estou assim querendo, eu tive contato na graduação, mas é um momento de aprendizado para mim. Então eu sempre vou muito aberta para cada experiência e até agora eu não tive algum lugar que eu passei e eu falei, nossa, eu não gostei disso aqui. Mas a enfermaria, pelo contato mais próximo com a equipe e pelo movimento que tem dentro do bloco, eu gosto. Né? Eu gosto de estar perto, eu gosto de estar com contato próximo. Então, às vezes, eu já conseguia conversar com o pessoal na hora. Pega o telefone, liga, ah, não, mas eu tô aqui, então eu tô indo te encontrar.
Então eu gosto disso, me ajudou a resolver situações de maneira mais rápida. Sim, porque eu acho que, né, quando a gente pensa em um pronto-socorro, é tudo muito corrido, né, ali dentro. Sim, tem E alguns a gente manejos que acaba, são de um encontro, né? Muito rápido. sim. E como que foi, né? Conta um pouquinho, o pessoal foi perguntando aqui o que que tem que estudar, o que que você estudou. Conta como que foi, né? Você focou na prova da PUC, mas Foi. como que foi, né? Porque algumas coisas caem em diversas residências, né? Como código de ética, SUS, Uhum. cai em todo lugar. Como que você se preparou, se organizou para a prova mesmo? Olha, eu sempre falei para o pessoal que me perguntou sobre a residência, gente, foca no edital. O edital tem tudo que vocês precisam saber, desde como funciona o processo seletivo, quanto a bibliografia, né? Então, acho que esse é um primeiro passo importantíssimo. Gente, pega o edital do ano passado e lê. E demora, é uma chatice ler edital, mas é assim, é fundamental, né? Porque no edital está escrito como é o processo seletivo, então é uma prova, é uma entrevista, é uma dinâmica em grupo, o que que é? A da PUC, no ano que eu prestei, foi uma prova, 50 questões. Quem passava para a segunda fase tinha uma entrevista e tinha a pontuação do currículo. E no edital também está escrito que pontua o currículo. Por isso que na graduação eu fui entendendo no que eu tinha que me envolver para eu conseguir pontuar um currículo. Isso é importantíssimo. Para estudar, eu sempre falo que não existe jeito certo de estudar, existe o jeito que você assimila melhor. Eu sou uma pessoa extremamente visual, eu preciso escrever, eu preciso. Se eu até virar aqui minha câmera, vocês vão ver, tipo, 10 canetas coloridas e 10 grifa-textos. Porque eu sou uma pessoa que eu preciso ter um visual. Então eu lembro que eu peguei a bibliografia e eu separei por blocos, porque eu falei, também preciso de um cronograma, né? Então eu separei o que era SUS e fui colocando tudo que era a bibliografia de SUS. Psicologia hospitalar, tudo que era psicologia hospitalar. Rede de urgências e emergências, o que fazia parte dentro dessas redes de urgências e emergências. E eu lembro que foram esses os 3 principais grupos que eu separei. E daí eu estudava, eu baixei, eu fui procurando todo o material para ter no computador comigo, o que eu podia imprimir, eu imprimi, o que eu conseguia alugar de livro na biblioteca da universidade, eu peguei também. E eu faço resumo, né? Eu gosto de escrever. Então eu lia, eu ia fazendo minhas anotações e depois eu fazia alguns cards, uns flashes assim, para eu só bater o olho e memorizar. E eu fui me organizando durante o último ano da faculdade nesse sentido, né? Entendendo que eu tinha prioridade da faculdade, eu tinha que entregar 2 relatórios de estágio finais, mas eu sempre tinha alguma coisinha comigo. Aí acabou a aula mais cedo, eu vou estudar. Gente, eu tô indo falar para minhas amigas, vocês já até sabem, elas, vai, Helena, vai estudar que a gente sabe o que você quer. Então, eu sempre que eu tinha uma oportunidade, um tempo livre, eu estava estudando. Sempre me dei momentos de descanso, porque isso é muito importante. A gente não é máquina, a gente precisa descansar. Então, eu lembro que eu estabeleci um limite. Eu falava, depois das 9h30 eu não farei mais nada, nem que eu queira, nem que eu me sinta disposta, eu não vou fazer. Porque eu precisava pôr esse limite. Nas férias, estudei. Fazia aquele esquema, estuda 45 minutos, descansa 15. E também não faço disso uma regra. Às vezes eu estava mais disposta, eu fazia 1 hora e descansava 10. Às vezes eu estava mais cansada, então eu estudava menos tempo, fazia um intervalo um pouquinho maior. Mas é importante isso, lê o edital, entende o que cai na prova, se organiza da melhor maneira que você entende que para você é uma maneira boa de estudo e permita descansar. Então eu peguei o edital de um ano anterior, durante o ano eu estudei ele. Quando saiu o edital da minha prova, faltava um mês para a prova. O que eu Super pouco. fiz? Eu vi o que tinha de diferente. E daí eu foquei nisso que havia de diferente. Né? É impossível estudar um edital inteiro. Às vezes eles pedem livros muito grandes e assim, não consegue. Novamente, você é uma pessoa. Não se cobrem de estudar um edital inteiro, porque ninguém faz isso. Ninguém consegue, por mais que tente. E se você conseguir, olha, parabéns. Eu admiro. Mas é entender isso, o que precisa e se organizar da melhor maneira para você. Para mim foi essa que deu certo.
Isso que você falou do edital é extremamente importante, não só para ver a bibliografia que vai cair em cada prova, mas como funciona cada programa. Então, tem programas que Uhum, só aceitam residentes que já tenha feito mais um programa, outros não uhum, vão aceitar que faça quantos programas quiser. Então, cada um é de um jeito, então sempre leiam, sim, né? O edital é o principal, porque ele vai dizer os pontos, né? Ó, se você participar de palestra, você ganha tantos pontos. Se participar de não sei o que lá, ganha isso, né? A pontuação uhum, na entrevista, na análise de currículo, se vai ter dinâmica em grupo, se vai ter prova prática, né? Porque hoje muitas residências também têm essa prova tem. prática. Então, leiam sempre o edital, que cada programa é um programa, né? Não. O Eu falo que pessoal é tá perdendo. bacana fazer duas Pode falar. coisas: ler o edital e tentar achar alguém que está dentro do programa. Eu falo, meu, isso daí você entendendo é bacana, porque eu falo que a residência ela é muito intensa, né? São 60 horas semanais, né? Para quem não sabe, a residência tem uma carga horária de 60 horas semanais, 80 prática, 20 teórica. Assim, você fica imerso dentro daquele ambiente, daqueles estudos, é muito intenso. Então, assim, é algo que você tem que querer, né? Porque cansa. Então, assim, Essas 60 horas são 60 horas, são divididas como? Na semana, tem final de semana, então, plantão? isso varia também de programa, né? Eu tenho aula teórica, assim, vou chutar os dias, de segunda, quarta e sexta, meio período, e no outro eu tô fazendo plantão dentro do hospital, e tem dia que eu não tenho aula, eu tô o dia inteiro dando plantão dentro do hospital, né? Tem final de semana que eu trabalho no sábado, tem final de semana que eu não trabalho. Eu sei de outros programas que não tem no sábado e nem no domingo, então assim, varia de lugar. Mas você tem que Sim, fechar essas 60 horas de teórica e prática. que é uma carga horária pesada. Quando você pensou, vou fazer residência, e você pensou nessa carga horária, foi tranquilo? Quando eu pensei, eu lembro que eu até falei, eu sempre fui uma pessoa que eu me envolvi em muita atividade ao mesmo tempo. Então, na graduação, eu também era aluna extensionista e monitora. E daí eu falei, fiz, bom, acho que não vai ser tão diferente do que eu já faço, porque eu faço muita coisa. Aí eu falei, iludida, inocente, né? Na hora que eu vivi na prática, eu falei, não era a mesma coisa. Mas assim, eu já venho de um modelo de que é correria. Então, foi assim um baque, mas eu consegui me adaptar porque é o meu perfil. Eu sou uma pessoa que eu sou muito ativa. Então, para mim não foi um baque tão grande, mas cansou. Eu chego, tem dia que eu tô muito cansar, que eu preciso olhar para mim, que eu preciso me cuidar. Você travou um pouquinho, Ingrid. Você tá travada aqui. Foi, Agora você voltou. voltou aqui para mim. Voltou. E quando você, né, porque você lutou e falou, vou entrar nesse negócio e entrou. Teve alguma coisa que você viu que não era o que você esperava, que foi ruim? Pensar nessa resposta, né? Porque eu acho que assim, a gente chega com uma ideia, né? E muitas vezes não é aquilo que você imagina. Então, para mim foi um grande desafio poder me posicionar enquanto psicólogo hospitalar, né? A gente chega e acha que todo mundo já entende qual que é o seu papel ali dentro e muitas vezes não. E daí cai naquilo que eu conversei um pouquinho, que a gente tá ali para explicar. E eu falo que quem quer me escutar falando de psicologia hospitalar é bom sentar e preparar o ouvido, porque eu falo, e eu falo muito. Então eu brinco com a equipe, falo, eu vou. Aí falo, não, Helena, a gente já conversou sobre isso. Eu falei, então tá bom, eu sei que você já entendeu. Então, esse foi um primeiro momento de estranheza, mas que eu entendo que é em todo lugar, né? A psicologia é uma ciência nova no Brasil como um todo, a psicologia hospitalar ainda mais. Então, eu acho que cabe a gente aí levar para os lugares qual que é o nosso papel em cada instituição que a gente ocupa. E é muito comum, né, a gente criar, né, ter ali uma idealização e quando chega ali, talvez não é bem isso, né? A gente lê, estuda, quando vai lá para a prática é outra história, né? Você falou Sim, de estar muito cansada, né?
Antes você fazia ali muita coisa e quando você chegou ali nas 60 horas, você falou, não, o negócio é diferente. E eu arrisco a falar que é Sim. diferente porque você lida... Eu falo que eu não fiz residência, mas eu fiz o aprimoramento. Então, Tá. é um programa totalmente diferente. Era 40 horas, né? Então minha carga horária era menor. Tá. Mas eu tinha acabado de sair da faculdade, então acho que algumas coisas ali são parecidas. E eu lembro de algo muito intenso, né? De um cansaço onde eu não queria fazer mais nada, né? Porque a Uhum. gente, por mais que às vezes a gente, né, tá ali no hospital o dia inteiro, e aí quando a gente vai ver, eu fiz 3 atendimentos o dia inteiro, né? Mas foram atendimentos que tiveram um grande desgaste, porque falou, né, o paciente, a familiar falou ali de coisas muito difíceis. E lidar com isso, né, com essas questões da condição humana, não são fáceis, né? E a gente tá ali no meio disso tudo é muito intenso, né? Porque é a realidade do outro, é a gente se adaptando a tudo isso, essa nova rotina, aquilo tudo, né? Porque na faculdade é outra história, né? É outra coisa, é tudo diferente. Sim. O pessoal tem aqui 2 perguntas que eu acho que são Hum, importantes. hum. Perguntaram sobre bolsa, se é paga. Toda residência Tá. multiprofissional recebe bolsa, né? Tem residências médicas Sim. que não recebem, mas a multi recebe. E aí, a residência, ela é um programa nacional do MEC, e o valor da bolsa, Uhum. ele é o mesmo para todo mundo, né? Então, é um Isso. psicólogo que está fazendo residência aqui em São Paulo ou está lá na Bahia, é a mesma bolsa. Não é É o o mesmo hospital, valor. não é o hospital, né, que paga essa Isso. bolsa. É o MEC, a Não, a bolsa é do secretaria. MEC. É Então, isso mesmo. recebe bolsa. E no edital tá escrito tudo sobre a bolsa também. Isso. E outra coisa que o pessoal falou também foi sobre abordagens. Hum. Eu já vou até arriscando a falar um pouquinho, mas eu acho que é importante você falar também da sua abordagem, como que é ali o seu. Você entrando ali, né? Se a preceptoria é a mesma abordagem, se não é. Porque essa é uma dúvida que eu recebo muito, assim, né? Eu posso usar psicanálise no hospital, eu posso usar TCC no hospital, posso usar a Gestalt no hospital. A gente pode usar qualquer abordagem no hospital, qualquer abordagem. Porque a abordagem não é a instituição que escolhe, não é nem a Uhum. instituição e nem o Não. paciente. Quem escolhe a abordagem somos nós. Porque a abordagem ela tem que fazer sentido para a gente, porque a Uhum. abordagem ela vai guiar a gente no caminho que a gente tem que ter com o nosso paciente. Não interessa para o paciente, para a instituição, que abordagem é essa. Eles querem saber, você vai trabalhar direito? Você vai fazer o que tem que ser feito? Então vai. É para a gente, porque a abordagem ela vai nos guiar, ela vai nos orientar. Olha, isso que o paciente falou é isso para tal abordagem. Para outra abordagem vai ter um outro nome. Ela só Uhum. guiar. Então, não tem a ver com abordagem. O que acontece muito é que, quando a gente vai prestar residência, às vezes a gente pega ali o edital e pega a bibliografia, tem muito livro de psicanálise ou muito livro De de outra abordagem. comportamental. É, varia, né? Isso não Uhum. acontece muitas vezes por conta do hospital, porque às vezes a prova quem está fazendo não é o hospital, é uma, igual a Vunesp, é uma outra empresa que está fazendo. E aí eles montam o edital do jeito deles. Então, não necessariamente significa que o hospital utiliza aquela abordagem. É. E também não significa que, sei lá, eu trabalho com a psicanálise, sou preceptora e tem ali um residente que trabalha com a TCC, eu não vou conseguir orientar ele. Pelo contrário, algumas coisas ele vai usar algumas técnicas que ele tem, eu vou falar de outras coisas. Só que eu costumo falar que na psicologia tem as abordagens, mas existe algo que é muito comum de todos nós. Então, quando a gente fala de hospital, por exemplo, a gente não pode. O paciente começou a tá ali falando da doença, da hospitalização, mas daí a pouco a gente começa a perceber que tem uma demanda lá de trás, que ele tem um conflito com a esposa e que a gente não vai dar conta disso ali no hospital por conta da realidade do hospital. Não é a psicanálise que não vai dar conta, não é a TCC que não vai dar conta, não é o psicodrama que não vai dar conta, é a nossa realidade.
É o Então, papel que cabe a gente ali dentro do hospital. e é esse manejo, né? E esse manejo ele é para todos nós, então independente da Uhum. abordagem. A técnica mais utilizada é a psicoterapia breve. Eu não falo nem a psicoterapia breve. Eu falo que a gente precisa ter um foco, independente da abordagem que seja. Então, se eu estou com a psicanálise, eu vou utilizar o foco que tá dentro da psicoterapia breve, mas é dentro da minha realidade, onde eu vou olhar para as questões do adoecimento e hospitalização. Passou Uhum. disso, eu não dou conta. Então, eu encaminho, né? Mas qual que é a melhor abordagem que usa? Não tem. Conta um pouquinho, Helena, da tua abordagem, se você teve essa dificuldade na hora de estudar para a prova, se teve esse medo também com relação a isso. Não tive, Ingrid, porque no edital não tinha nenhuma bibliografia assim específica de nenhuma abordagem, né? Eram a maioria voltada para a psicologia hospitalar e o objetivo do psicólogo dentro do hospital. E daí cai muito nisso que você está dizendo, né? Que a gente tem um objetivo dentro daquele atendimento e um objetivo de qual que é o nosso papel ali dentro. E a abordagem é a caixinha de ferramenta que a gente tem para poder fazer um trabalho ali dentro, mas todas vão trabalhar com o mesmo objetivo de que é atravessar o adoecimento ali dentro, né? Pensar em adaptação, pensar em estratégias de enfrentamento. Então, eu penso dessa forma. Eu me identifico mais com a área da psicanálise também, mas tenho colegas de dentro da residência que são de outras, né? E isso nunca foi um problema. Sim, né? E eu acho que isso é legal, né? Você falar né, de tudo isso, assim, né? No teu edital não tinha nada específico, às Não, vezes tem, né? Às vezes cai ali um às monte de vezes coisa. tem. E, e você olha e fala, pronto, eu não sei nada de psicanálise, tô lascado, né? E que às vezes não, são coisas às vezes muito simples que caem na prova, né? Coisas que aprendeu na faculdade, né? Nada muito específico, né? Então, acho que não é esse Uhum. o problema. E quando tá lá dentro, tem esse manejo, e esse manejo ele vai ser orientado, independente da abordagem. Então, não tem a melhor abordagem, a pior abordagem, todas são muito bem-vindas, porque o nosso cuidado é com o paciente, com aquilo que ele está trazendo, né? Como a gente falou aqui, né, hoje, da idade, da história dele, e isso todas as abordagens vão olhar para o ser humano, para o Uhum. paciente, para o indivíduo, enfim, né? E eu acho que, né, tenham isso muito claro, gente. Não pensem vou seguir tal abordagem porque no hospital só usa tal, ou porque naquele hospital a supervisão é tal. Não, escolham a abordagem por vocês, que faz sentido para vocês. Para Né? Porque vocês. imagina você for estudar uma abordagem que você não gosta, que você não entende, que você não concorda. Sim, vai virar uma confusão e não vai dar nada É muito certo. ruim. Muito E é ruim. angustiante para a pessoa, né? Você tá em algo que não te faz sentido. Sim, e acho que, né, você falou do paciente e que nós também não somos uma máquina, né? Então a gente também tem que ver o nosso limite, tem que fazer sentido para a gente. É muito comum a psicologia hospitalar ela ser vista como é uma área muito encantadora, muitos querem estar, mas nem todos conseguem, né? Por conta da realidade, de estar ali, de lidar com morte, de lidar com sofrimento. Não é Sim, fácil mesmo, né? não é fácil. Mas, mas você só sabe disso vivendo isso, né? Então, é tentar, né? É ir, é ver se é isso Sim, mesmo, se não é, sem desistir, né? né? Isso é E eu importante porque sempre coloco que uma maneira de se aproximar disso, sem precisar sofrer tanto, é fazer curso, né? Falo, gente, procurem cursos que abordam essa temática, porque você vai poder entender, né? Existem alguns cursos que têm uma vivência muito rápida e você consegue ter uma noção se aquilo faz sentido ou não para você, né? Você consegue entender como você se sente. Não tem nada de errado não se sentir bem, né? Em qualquer área, não só da porque psicologia, não só somos psicologia seres humanos, hospitalar. né? E a gente tem limite, a gente tem preferência, nós temos aquilo que a gente internalizou que ajuda a gente a se identificar com situações X ou Y, que o outro não se identifica.
Nós somos seres, né? Assim como os pacientes têm a sua história, nós também temos a nossa. E Helena, para a gente encerrar aqui, então já vão aproveitando. Se quiserem fazer perguntas, já façam já. Porque, ó, a Helena, acredito que estava no hospital hoje, então, né, chegou já aqui falando com a gente, também precisa descansar. Tranquilo. Então, já vão fazendo aí as perguntas. Qual dica que você daria para quem quer fazer residência? Principal dica, eu até já acabei comentando aqui num outro contexto, mas é de entender o programa. Você precisa entender aonde você vai entrar, né? Se é aquilo que você quer. Que é importante você estar ali dentro porque você entendeu que aquilo fazia sentido para você. Então, para você entender isso, você tem que saber aonde você está entrando, edital, conversar com quem está lá dentro. Eu sempre me coloco à disposição, pode me chamar no meu perfil. Eu sou um pouquinho devagar para responder, mas eu sempre respondo. Então, acho que essa é uma primeira dica muito importante para quem quer entrar e para quem está, é o autocuidado, né? Lembrar de que você também precisa olhar para você com a mesma intensidade que você olha para o outro. Porque é um compromisso ético a gente estar bem para poder estar com o outro. Então, você precisa se cuidar, né? E acho que isso não só na residência, Ingrid. Acho que isso em qualquer atuação que a gente tem quando a gente lida com o sofrimento do outro, né? A residência acaba entrando aí dentro desse grupão. E para a gente encerrar, o Cícero perguntou: o que que você teria para falar para quem está começando na área? Na área que diz a residência ou na área da psicologia hospitalar? Acho que na psicologia hospitalar. No hospitalar? Para quem está começando, vamos ver. É difícil colocar numa palavra, né? Que você tem para falar, mas eu acho que você vai se identificar e você vai sentir se isso vai acontecer, né? E buscar sempre estar se capacitando para aquilo, porque a gente não nasce sabendo, né? Isso é uma coisa que a gente acaba se cobrando às vezes. Ai, mas eu sou psicólogo e eu não soube o que fazer quando o paciente teve tal resposta. Não, gente, a gente não nasce sabendo, mas a gente nasce com a capacidade de aprender. Então, a gente pode estar sempre buscando livros, cursos teóricos, grupos de estudos. A Ingrid, eu sei que tem grupos de estudos que são muito bacanas. Então, Daqui assim, a é pouco, importante você buscar. Ai, que bacana. Então, acho que assim, para quem está começando, sente a experiência, né? Isso é importante. Entenda o que você sente dessa experiência e se é aquilo que você quer, se capacite, porque não dói. E assim, eu digo que não dói porque não é que não é esforço, mas é esforço. Só que é um esforço que flui porque é gostoso estar dentro disso e buscando entender sobre isso. Algo que faz sentido não é doído, né? Doído, quando eu digo, é aquela dor de, ai, vou ter que fazer isso agora. Não, você fala, ai, vou fazer isso agora. E você faz feliz, né? Então, isso que é importante. E eu complemento falando, né? Eu acho que disso que você está falando mesmo, né? De não tem. A gente escuta ali desde o comecinho da faculdade, né? Ah, é da psicanálise, né? Porque tem o tripé, a teoria, a supervisão e a análise pessoal. Gente, isso é para a vida, né? E eu falo que às vezes a gente fala tanto de que a equipe não sabe o que a gente faz, mas às vezes é nós mesmos que não sabemos. Né? Sim. Então, isso que a Helena falou de estudar é importante, porque às vezes a gente tem uma certa onipotência, assim, né? De, ai, já sei tudo, já passei por isso, já sei o que fazer. Gente, a gente nunca sabe, porque o paciente, ele tem sempre uma história nova, é sempre algo novo que vai Sim. acontecer. Por mais parecido que seja, é novo. E a gente tem que estudar, tem que ir atrás. A nossa terapia é fundamental para que a gente Fundamental. lida com tudo isso, né? Nesse ambiente tão intenso que Uhum. é o hospital. E eu falo também, Ingrid, que eu recentemente participei de um curso e a fala naquele momento me fez muito sentido, principalmente para quem está começando e pergunta: e o que eu faço? Porque eu fazia isso no começo, eu buscava muita validação. E daí, essa pessoa no curso falou: não sei, porque não tem como saber. A gente vai descobrir junto com a pessoa. A gente tem a nossa caixinha de ferramentas, a gente tem.
A gente estuda, a gente se prepara, a gente tem tudo ali. Mas como a gente vai usar isso, a gente vai descobrir, né? Sim. E cada um vai ter o seu próprio jeitinho. Bom, Helena, muito obrigada por aceitar o convite de estar aqui hoje com a gente. O pessoal já tudo elogiando, agradecendo, porque acho que eles, né, estão falando que foi ótimo, parabéns, que foi uma live que deu um norte para eles. E eu Bacana. acredito que a gente não só falou de residência, né? A gente falou de psicologia hospitalar, a gente falou de vivências, de experiência, e não tem nada mais rico do que tudo isso, né? De poder compartilhar um pouquinho dessa sua vivência, dessa sua trajetória. E eu falo, isso é tão rico porque às vezes a gente pega a teoria e a teoria ela é muito diferente da prática. Muito, né? E Uhum. quando a gente pode dividir um pouquinho da nossa experiência, daquilo que a gente sabe, as coisas vão se tornando, eu acho que mais palpáveis, mais reais, né? Do que só ali ler alguma coisa. De poder dividir tudo isso, Uhum. acho que não tem preço. Muito obrigada mesmo por aceitar de estar aqui hoje com a gente. Eu que agradeço muito o convite, Ingrid, de coração. E eu, para quem quiser, eu me coloco à disposição. É aquilo, eu sou meio devagar, mas eu sempre estou respondendo e eu sempre estou postando caixinhas de pergunta e respondendo dúvidas de quem tem sobre a residência. Então, quem quiser pode estar me procurando por ali também. Isso aí, qualquer dúvida, podem procurar, podem perguntar, né? Na medida do possível a gente Uhum. responde. A Helena falou, né, do grupo de estudos, daqui a pouco eu já estou indo. Hoje a gente fala de tanatologia, né, Bacana. que é algo aí que também Importantíssimo. acho que também às vezes está muito no imaginário algumas coisas, então é importante também falar sobre essas coisas. Então vou correndo para lá. Muito obrigada mais uma vez, Helena. Eu que agradeço. Uma E, boa noite. e já Quando fica o precisar, convite estamos para outras aqui. vezes. Com certeza, já aceitei. Muito obrigada. Tchau, Tchau, gente. Tchau, tchau. Boa Helena. noite.